Há um termo usado na palavra de Deus chamado unidade do Espírito. E nós vamos representar essa unidade agora. Você vai dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Lembra de dar a mão para a pessoa que está do seu lado? Tem problema, depois você passa um alquinho, tá? Nós vamos fechar aqui os corredores, vamos fechar ali em cima. Pastor Michel já vem para cá que ele vai cantar essa música junto com a gente. E olha, agora você vai cantar essa música que você conhece. Mas não tem nem que sair daqui, tem que sair daqui, ó, das tuas entranhas, dizendo: Espírito Santo, eu estou aqui. Faz o que te apraz em minha vida, Senhor. É isso que você quer? Então abre a boca e canta. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Aleluia. Ele é digno de glória, a presença dele é real, nós podemos desfrutá-la hoje neste lugar. Você crê assim? Erga suas mãos para o céu em sinal de rendição a Jesus e comece a clamar: Deus, revela a tua presença a mim. Eu quero ouvir a tua voz, eu desejo o teu toque, eu preciso, sim Deus, eu preciso de ti. Pai, nós queremos clamar agora que a tua doce presença se manifeste neste lugar. Nós cremos, Pai, que quando buscamos, o Senhor revela a sua face a nós. Eu quero pedir que a tua doce presença, a tua revelação alcance as nossas vidas
de forma concreta hoje. Fala ao coração dos meus irmãos, renova o nosso espírito. Pai, nos toca com o teu poder, manifesta a tua glória entre nós, derrama mais, Pai, desejamos mais de ti. Faz assim, esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Está tão lindo hoje esse auditório, tão cheio de gente. Deus é bom demais. Dá um abraço quem está perto de você, diga: você é uma bênção, Deus vai falar contigo hoje. Que bom que você está aqui. O Senhor se revele mais uma vez a você. É um privilégio podermos cultuar ao Senhor juntos. Você pode sentar no seu lugar. Nós podemos ser uma igreja mais engajada no social, uma igreja que anda e tem um olhar de misericórdia, uma igreja que se move em direção a quem precisa, aos necessitados. E enquanto eu estava orando por isso, o sentimento que veio no meu coração é que, se queríamos fazer isso sim, de forma excelente, precisávamos aprender a chorar com os que choram. E hoje eu quero pregar o menor versículo da Bíblia. Eu não sei quantos sabem, João capítulo 11, 35, quem sabe de cor? Não precisa nem abrir. Qual que é? Jesus chorou. Hoje eu quero falar sobre o choro de Jesus e o que o choro de Jesus me ensina a respeito do ministério. Em determinada ocasião, alguns oficiais do Exército da Salvação escreveram para William Booth, o fundador desse movimento, que haviam empregado todos os métodos possíveis para levar as pessoas a Cristo e não tinham obtido resultado. Ao que Booth respondeu: experimentem chorar. Foi o que fizeram, o resultado foi um grande despertamento espiritual. Eu creio que o despertamento espiritual narrado aqui no livro de João, em especial no capítulo 11, aconteceu regado pelas lágrimas de Jesus. Jesus desperta Lázaro da morte e muitas pessoas se convertem. Um despertamento acontece porque Jesus chorou. A pergunta que fiz ao ler esse texto foi: por quê? Por que Jesus chorou? Jesus sabia que a doença de Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus. Jesus também sabia que não estava atrasado. Embora muitos pensassem que ele chegou tarde, a sua agenda estava em completa sincronia com a agenda de Deus. Por que Jesus chorou? Jesus sabia que Lázaro seria despertado da morte, e isso geraria fé, despertaria muitos para um relacionamento com Deus. Então por que Jesus chora? Eu creio que o choro de Jesus não representa um sinal de fraqueza, pelo contrário, para mim o choro de Jesus é o motivo do seu sucesso ministerial. Jesus semeou com lágrimas, com sua dor, seu sofrimento, a nossa vitória. Eu gosto do Salmo 126, que diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito nós dizemos: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quando a gente chora, a gente rega vitórias. Você crê nisso? Eu creio. Eu nunca vou me esquecer de um irmão que chegou na minha sala chorando, já de cabelinho branco, e eu fiquei tocado. Seu Humberto. Eu lembro que ele chegou e veio me contar que ele tinha começado um projeto numa comunidade aqui de Curitiba, e na favela ele usava o trabalho com escoteiros para falar de Jesus para os meninos.
E ele começou a chorar porque ele dizia para mim: eu sinto que esses meninos precisam ir no acampamento. E naquela época era pastor de adolescentes. Ele falou: pastor, são 12 meninos, eles não têm condição de pagar, você pode dar um jeito. E diante das lágrimas sinceras daquele senhor, eu falei: tá bom, a gente dá um jeito. Levantamos os recursos e levamos os 12 meninos para o acampamento. Quem já trabalhou aqui em retiro de adolescentes, acampamento de adolescentes? Quem já tentou pôr adolescente para dormir à noite em acampamento? Levanta a mão. Você quer provar os frutos do Espírito na sua vida? Eu te convido a participar do Ministério de Adolescentes. Eu lembro que chegou a primeira noite, estava uma bagunça no quarto. Eu pedi para que os meninos se apresentassem, dissessem o nome, da onde vinham. E de repente desce um menino forte da cama. E ele disse: pastor, meu nome é Urso. Falei: esse é o seu nome? Sim, é o meu apelido. Eu sou o Urso, esse aqui é o Pudim, o Estrela, o Tuiuiu e o House. Nós somos do projeto de escoteiros do seu Humberto. Eu falei: que bênção que vocês estão aqui. Dei um abraço nele. E aí depois que todos se apresentaram, eu comecei a fazer devocional. E na hora que eu estava começando, o Urso levanta a mão. Eu falei: pois não, Urso. Pastor, eu queria pedir autorização para ele chamar de chefe. Por que isso? É porque lá nos escoteiros nós chamamos os nossos líderes de chefe. Falei: me chame como você quiser. Terminamos a devocional e eu pus os meninos para dormir. Uma tristeza. Travesseiro para um lado, bagunça, falação, não tinha jeito. O Urso era metido com tráfico, lá de onde ele vinha. De repente o Urso desce da cama e diz assim: o chefe mandou a gente dormir. Quem não puser a cabeça no travesseiro agora e tratar de dormir, vai se ver comigo amanhã. Silêncio total no quarto. Eu me apaixonei pelo Urso. Urso, Pudim, Tuiuiu, Estrela e House participavam de todos. Tá bom. Urso, Pudim, Tuiuiu e House participavam de todas as atividades, de tudo que acontecia no acampamento. Eles estavam animados. Eu lembro do dia do culto da fogueira. Eu peguei um graveto e falei para os meninos que a gente tinha que levar os nossos pecados e entregá-los ali naquela fogueira. Eu estava pregando, de repente eu escuto um sussurro: chefe, ô chefe. Eu falei: que foi? Eu estou pregando. Ele disse: posso dar um testemunho? Eu falei: pode. E ele pegou um gravetinho e disse: lá no lugar onde eu moro, os meus heróis eram os traficantes. Mas aqui nesse lugar, eu ouvi falar sobre Jesus. E eu entendi que Ele tem uma vida diferente para mim. E hoje eu quero abandonar tudo aquilo que eu estava envolvido para começar uma vida nova com Jesus. Naquele dia, Urso, Pudim, Tuiuiu, Estrela e House entregaram a vida para Jesus. Quando nós voltamos para o culto, eles deram testemunho. Estava aqui o seu Humberto chorando no culto. Ele pegou os meninos, pôs numa Kombi e levou eles, cada um para sua casa. Ele também estava aqui no dia que aqueles meninos se batizaram. Ele estava chorando. E sabe, eu aprendi algo com aquele irmão. Ministério não é um plano de carreira, é um chamado para servir. Ministério não é um negócio, é vida entregue no altar. Ministério não tem a ver com currículo, posição, cargo, mas sim devoção, paixão e lágrimas. Hoje eu vim convidar essa igreja a experimentar o poder das lágrimas derramadas no altar. Hoje eu vim te convidar a experimentar chorar pelos seus, na presença de Deus. Chorar pelo seu vizinho, pelo seu filho, pelo seu marido, e ver o poder de Deus se manifestando enquanto nós derramamos as nossas lágrimas. Experimente chorar, experimente chorar, experimente chorar. Você vai ver o poder de Deus se manifestando através das suas lágrimas. Quantos creem nisso? Hoje eu quero tentar entender o que as lágrimas de Jesus me ensinam sobre o ministério. Em primeiro lugar, o choro de Jesus me ensina que o ministério é o exercício da compaixão. Observe o que diz o versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e
comoveu-se e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou porque foi capaz de sentir a dor de Maria e de Marta, porque se compadeceu, porque foi movido em compaixão. Se você ler os evangelhos, você vai ver uma expressão que várias vezes se repete. Antes dos milagres de Jesus, a Bíblia muitas vezes vai dizer: Jesus movido em compaixão tocou o leproso. Jesus movido em compaixão ouviu os gritos, o clamor do cego de Jericó, o cego Bartimeu, que dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, sim, ele viu com bons olhos, ele se moveu em compaixão em direção àquele moço surdo, pôs os dedos nos seus ouvidos e disse: Efatá, e os seus ouvidos foram abertos. Jesus foi acompanhando Jairo até a sua casa, porque movido em compaixão, ele entrou naquele lugar e com poucas palavras disse: menina, Talita, desperta, levanta. Os milagres de Jesus tinham a ver com as suas lágrimas. Eu gosto da história de Ezequiel, o profeta na Bíblia. A palavra de Deus vai nos mostrar que o povo de Israel sentava-se à margem do rio Quebar para chorar. Eles ficavam chorando ali com saudades das suas tradições, da sua terra natal, dos familiares que ficaram para trás por causa do exílio. O profeta constantemente frequentava este lugar. Existe um salmo que diz que eles haviam pendurado as harpas no salgueiro, porque não havia motivo para cantar. Eles iam para o rio apenas para chorar. Mas por que o profeta chorava com os que choram? O Senhor o autoriza. Um dia ele estava buscando ao Senhor e ele tem uma visão, que a Bíblia vai narrar em Ezequiel capítulo 37, a visão do vale de ossos secos. Ele começa a ver então um cemitério, um exército de soldados mortos. E então o Espírito de Deus diz para ele pregar para os ossos secos. E quando ele começa a pregar, então o vento do Espírito vem, os ossos começam a se colocar de pé e tomam corpo, tomam vida. E então Deus lhe dá um recado: pregue ao meu povo que está chorando, eles vão voltar para casa, eu vou restaurar a sorte do meu povo. E por que o profeta chorava com os que choram? Quando ele vai para o rio Quebar e começa a pregar e dizer para aquele povo: nós voltaremos para casa, Deus me deu uma visão. A sua mensagem é autorizada por Deus. Sabe, eu creio, nós enquanto igreja teremos a nossa mensagem autorizada se chorarmos com os que choram. A nossa mensagem terá ainda mais empatia, poder, lugar, se nos movermos em compaixão. Não menospreze o poder das suas lágrimas. Não menospreze, pai, mãe, o poder das suas lágrimas. Não menospreze. Quando choramos, Deus guarda no odre. Sim, semeamos vitórias com as nossas lágrimas, eu creio assim. Eu não sei quantos participaram de um movimento aqui da igreja. Nós construímos casas na Síria. O pastor Elias Dantas, um dia naquela terra, ouviu o testemunho das mulheres viúvas, que haviam perdido seus maridos na guerra. Aquelas crianças traumatizadas haviam visto os seus pais serem decapitados, degolados. Eram histórias terríveis. E aquele homem, quando escuta aquilo, ele chora. E algo no seu coração diz: eu preciso fazer alguma coisa. Então começa a acionar seus contatos, as igrejas que conhecia, para começar um movimento de construção de casas na Síria. E talvez você deu uma oferta para esse projeto. Quantos aqui abençoaram esse projeto? Igrejas pelo mundo começam a arrecadar fundos, porque um homem começou a chorar. Eu tive o privilégio de ver os vídeos das casas sendo entregues, as crianças entrando com suas mães naqueles lugares.
Eu tive o privilégio de ver o vídeo quando o pastor Elias voltou. Eram mais de 200 casas e agora ele foi para o culto. As crianças vieram recebê-lo trazendo flores. Sabe por quê? Alguém chorou. Quantos projetos sociais, quantos movimentos começaram porque alguém chorou. Eu gosto de lembrar de algo que acontece hoje aqui no nosso meio, que tem a ver com a história do choro de uma mulher. Nós temos um projeto lá em São Paulo, que trouxemos para cá, Cristolândia. E um dia na Cracolândia, uma criança chega, toda malamanhada, mal vestida, suja, pedindo para tomar banho na missão. Lá nós atendemos apenas adultos, a missionária sem saber o que fazer, mas ouvindo o pedido daquela criança, tenta fazer alguma coisa. Dá uma roupa para ela e deixa ela tomar banho. Mas quando aquela menina entra no chuveiro, ela começa a gritar de dor. A missionária então vem, abre a porta para ver o que está acontecendo e encontra aquela menina cheia de feridas no corpo, eram mordidas. Ela havia sido abusada naquele lugar e machucada. Ela então começa a chorar, adota aquela menina e começa um projeto social de balé no meio da Cracolândia. Eu ouvi falar dessa história, fui com a minha esposa para conhecer. Trouxemos o projeto para cá, começamos com 20 crianças. E o projeto foi crescendo. E aí um dia tinha tido um incêndio no Parolim. E nós fomos lá para ver o que tinha acontecido e levar roupa, alimento para as pessoas. Tinha um grupo da nossa igreja que foi reconstruir as casas. E eu entrei numa viela para orar por uma das casas que tinham sido terminadas. Quando eu estou saindo, eu vejo um menino na soleira da porta, com um sorriso lindo, ele acena para mim. Eu passo pelo menino acenando, e quando eu viro na esquina da viela, a missionária me diz: aqui estão os pais dele. Estavam jogados no chão, completamente drogados. Eu lembro que naquele momento eu entrei no carro e eu comecei a chorar, porque eu lembrei do meu filho. O que esses meninos fizeram para estar aqui? O meu filho quer um dinossauro, eu dou para ele. Ele quer uma comida gostosa, eu dou para ele. Deus, nós precisamos fazer algo por essas crianças. Então resolvemos começar a procurar um lugar de culto. Alguém me disse: olha, tem um galpão aqui. Falaram que o responsável era alguém da comunidade. Eu fui lá pedir para fazer o culto, ele deixou. Anuncio aqui na igreja. Daqui a um tempo eu recebo uma ligação do proprietário do imóvel. Que história é essa que começou uma igreja no meu imóvel? Eu não estou sabendo. Perdão, meu irmão, que história é essa? Resumindo a história, aquele irmão era um pastor, um homem de Deus. Ele cede os galpões e depois nos dá todos para começarmos a igreja e os projetos sociais. Esses dias eu fui lá no Parolim e eu fiquei tão feliz. Eu vi mulheres costurando, aprendendo a costurar. Eu vi crianças fazendo contraturno no projeto Agir. Eu vi, sim, pessoas aprendendo a cortar cabelo. Eu vi crianças aprendendo a jogar bola. Eu vi vários projetos sociais acontecendo, porque um dia nós choramos. Em nome de Jesus, experimente chorar. Em nome de Jesus, a situação ruim, ela se espalha de tal maneira que nós vamos acostumando com ela e perdemos a capacidade de chorar. Hoje eu quero te desafiar a chorar de novo com os que choram, a se sensibilizar com as causas que estão à sua porta, estão perto de você, as pessoas que estão ali, talvez debaixo da marquisa do seu prédio. Eu creio, se nós voltarmos a chorar, veremos Lázaros sendo despertados de novo. Eu creio. Deus pode fazer isso. Quantos creem desta forma? Aleluia. O choro de Jesus me ensina demais. Em segundo lugar, as lágrimas de Jesus me ensinam que ministério é a paixão que gera despertamento. Olha o que diz o versículo 7 e 8. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Ele vai responder no versículo 11: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo.
As lágrimas de Jesus revelam sua paixão. Ele chorava porque tinha paixão, desafiou a morte, foi até as últimas consequências, foi até o final. E por causa da sua paixão, ele chega naquele lugar, Maria vem chorar aos seus pés, ele chora como ela, mas por causa da sua paixão, ele faz algo, ele vai em direção àquele sepulcro. Então, ele diz, tirem a pedra. Marta vai dizer, não, Senhor, já faz muitos dias, 4 dias, já está cheirando mal, não tem como. Ele diz para ela, eu não te disse, se creres, verás, que verias a minha glória. Tirem a pedra. Tiram a pedra. E então Jesus diz, Lázaro, sai para fora. Aquele homem levanta, cheio de ataduras. E ele diz mais uma vez, desatai. Sabe, um despertamento acontece naquele lugar por causa da paixão de Jesus. Leonardo Ravenhill, em seu livro Por que Tarde, o Pleno Avivamento, vai dizer que evangelização, antes de ser um programa, é uma paixão. O apóstolo Paulo vai dizer, ai de mim se não pregar o evangelho. Jesus, em meio às suas lágrimas, ele vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te reunir debaixo das minhas asas. John Knox, em meio aos soluços, chora e vai declarar, dá-me a Escócia para Cristo, senão morrerei. David Brainerd, o famoso missionário entre os índios pele vermelhas, ele chorava enquanto tossia com sangue, tuberculoso, embranhado no meio da mata, clamando pela salvação dos índios pele vermelhas. Avivamento é regado com paixão e lágrimas. A gente sempre lembra de Tomé como aquele descrente. Mas nesse texto, quando Jesus diz que vai para esse lugar perigoso, onde ele tinha sido quase apedrejado, olha a resposta de Tomé. Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Sabe, eu creio que as lágrimas de Jesus me ensinam que o ministério tem a ver com paixão, que nos faz entregar tudo. Tudo. Ele entregou tudo. E por isso a glória de Deus se manifestava. Eu tive o privilégio de viver numa casa, numa família que eu via as pessoas entregando tudo. Eu lembro no dia dos pais, nós estávamos na mesa, e o meu cunhado, o Lelo, perguntou para o meu pai se ele se arrependia de algo. E o meu pai disse, com lágrimas nos olhos, eu me arrependo porque às vezes eu ia sair de carro e via sempre a bicicleta das crianças pendurada na parede. Eu não ensinei vocês a andarem de bicicleta. Tanta correria, tanta coisa acontecendo. Eu lembro naquele dia, o Lucas tinha me entregado uma foto. A gente tinha recém feito o culto lá no estádio. E tinha uma foto de uma multidão e assim, o nome de Jesus no telão. E eu tinha escrito atrás uma dedicatória para o meu pai para entregar naquele dia. E eu falei, pai, olha para a parede. Olha o quadro pendurado. Eu e a Kelly não sabemos andar de bicicleta. Mas eu posso te dizer uma coisa. Nós aprendemos com você a paixão pelo ministério. Nós entendemos. Eu não estou dizendo que não precisamos ter tempo com os filhos, nem nada disso. Eu estou falando que existem entregas que quem está perto reconhece. Entregas que envolvem lágrimas, paixão, mas que deixam um legado para a próxima geração. Ei, nós vamos levantar Lázaros. Nós vamos buscá-los nos monturos. Nós vamos atrás daqueles que estão necessitados. E com nossas lágrimas, movidos em compaixão e cheios de paixão, veremos Deus despertando pessoas para uma nova realidade em nome de Jesus. Quantos creem nisso?
Pode aplaudir a Jesus. Enquanto eu lia o texto, eu continuava me perguntando por que Jesus chorou. E eu entendi que Jesus chorou por causa do seu compromisso com o propósito de Deus. O despertamento de Lázaro era o prenúncio do que ocorreria com ele. As lágrimas de Jesus também representavam o seu compromisso em buscar cumprir todo o propósito de Deus, ainda que não fosse fácil. Olha o que o próprio Jesus vai dizer em João capítulo 12, no versículo 24. Digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Versículo 27. Agora meu coração está angustiado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso. Para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei. E glorificarei novamente. Aleluia. As lágrimas de Jesus, a sua angústia tem a ver com o seu compromisso. Ele queria ir até o fim, até o final. E isso não era fácil. Sabe, se comprometer com o propósito de Deus, muitas vezes envolve lágrimas. Foi assim com Jeremias. Ele é conhecido como o profeta chorão. Por quê? Porque o seu chamado era um chamado difícil. Deus mandou desafiar as autoridades do seu tempo. Ele tinha uma palavra difícil para o seu povo. Olha, nós seremos tomados. Um povo vai invadir, nós precisamos nos entregar. E muitos não concordaram com isso, por isso jogaram no poço. E aí ele começa a escrever as suas cartas chorando. Por causa da sua condição, mas por causa da devastação que veio com a guerra. E ele escreve um livro chamado Lamentações de Jeremias. Porque aquele homem estava chorando. Porque o chamado de Deus muitas vezes não é fácil. Eu gosto de enxergar Paulo e o seu comprometimento com a missão que Deus lhe deu. Em determinada cidade ele prega. Há uma confusão. Ele é apedrejado. O levam para fora da cidade. É tido como morto. O que ele faz? Levanta, bate a roupa e no outro dia continua pregando. Eu não disse que vai ser fácil. Cuidar de pessoas não é fácil. Cuidar de gente custa caro. Chorar com os que choram e cuidar daqueles que estão desamparados ou que precisam de um braço amigo, muitas vezes custa. Se comprometer com o propósito de Deus, muitas vezes nos leva a lágrimas. Sabe, servir envolve marcas, lágrimas, cicatrizes. Mas quando nos comprometemos, assim como Jesus ouviu do céu, a minha glória vai se manifestar. Deus vai fazer isso acontecer na sua casa em nome de Jesus. Experimente chorar. Experimente chorar, mesmo quando é difícil. Se comprometa até o final, experimente chorar. Você vai ver a glória de Deus entre os seus. Você vai ver a glória de Deus no teu ministério. Não pare, não desista. O sucesso envolve as nossas lágrimas. Por fim, Jesus chorou. Pode a música começar. Por causa da sua humanidade. E o consolo de Deus. Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Por isso o texto vai dizer: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus chorou porque era gente como a gente. Jesus chorou porque se esvaziou da sua glória para entender as nossas dores. Jesus chorou porque aquele quem ele amava estava doente. Talvez pessoas chegaram neste lugar e estão chorando porque pessoas que amam estão padecendo, estão sofrendo. Quem já chorou por alguém
que ama e estava doente, levante as mãos. Eu lembro um dia que eu fui buscar meu pai no mercado. Quem fazia compra lá em casa era minha mãe. Ela estava já muito doente, ele foi no mercado, mas ele não sabia fazer compra direito. Um desastre. Tinha tanta coisa naquele carrinho que eu falei, meu Deus, pai. Ajudei ele a colocar as coisas no porta-mala e entramos no carro e olhamos um para o outro e começamos a chorar. Alguém que a gente amava estava doente. Depois, fomos para Campo Largo comprar queijo, suco de uva e azeitona. A vida não para. Talvez você esteja chorando por alguém. Talvez esteja difícil. Pais choram pelos seus filhos que estão longe. Filhos choram por familiares que estão enfermos, doentes. A nossa humanidade, Jesus provou dela, por isso ele chorou. Mas existe algo maravilhoso. Jesus provou a nossa humanidade, a nossa dor, mas ele provou o consolo de Deus. Capítulo seguinte, 12. Antes da crucificação, Jesus vai para Betânia. O nome Betânia significa lugar de aflição. O que ele foi fazer ali? Ele foi se preparar. Ele foi ser consolado. Ele ia enfrentar a cruz e precisava estar pronto. Aonde ele foi procurar consolo, pastor? Na casa dos seus amigos. A Bíblia chama na casa de Simão o leproso. Provavelmente esse homem não era mais leproso, porque Jesus o havia curado. Os leprosos ficavam isolados. Jesus foi procurar consolo no lugar onde Lázaro vive, no lugar onde Simão não é mais leproso, no lugar dos milagres. Eu louvo a Deus porque quantas vezes eu encontrei nesta casa lugar de consolo. Aqui Lázaros foram despertados. Aqui neste lugar, Simãos não são mais leprosos. Este é um lugar de milagres. Talvez você chegou aqui chorando, mas eu quero lhe dizer, você está no lugar certo. O consolo de Deus vai chegar para você. Se não bastasse, ele reclinou-se à mesa com seus amigos. Ele foi buscar consolo no lugar da amizade, na comunhão com os que ele amava. A igreja é isso. A igreja é isso. Nós podemos trazer pessoas que estão sofrendo para este lugar de amparo. Podemos sentar à mesa com elas e através do nosso afeto, do nosso carinho, elas serão fortalecidas. Mas Jesus encontrou algo mais. Maria veio com um vaso de alabastro. E ela então derrama óleo sobre ele, perfume sobre ele. E Jesus vai dizer, ela está preparando o meu corpo, o embalsamando, ungindo para o que virá. Sabe quantas vezes eu encontrei o consolo de Deus? Através do derramamento do Espírito. Ele virá outra vez. Talvez você chegou aqui chorando por conta da sua humanidade. Nós ficamos doentes, nós temos dores, nós padecemos e os nossos também. Mas na presença de Deus há perfume, há unguento, há unção. Que hoje o óleo do Espírito seja derramado sobre a sua cabeça. Que hoje a graça de Deus se renove sobre a sua vida. Experimente chorar. Sim, prove a sua humanidade. Mas experimente a força do Espírito que nos faz ir além. Eu nunca me esqueço. Um dia meu pai me ligou, minha mãe tinha caído. Ele não conseguia pôr na cama, filho, vem me ajudar. Eu cheguei com dificuldade, pus a mãe na cama. Quando eu fui para a cozinha, ele estava chorando. Na cozinha. Eu olhei e disse, eu não consigo mais nem cuidar dela. Eu falei, não é verdade? Você está aqui? Enquanto ele chorava, ele terminava de arrumar a gravata. E eu vi ele saindo porque tinha que pregar no culto. Quantas vezes nós fazemos o que achamos que não podemos fazer, porque o óleo do Espírito foi derramado sobre nós.
Sabe, eu creio, essa igreja vai se levantar nos nossos dias. Nós vamos chegar nos palácios, mas vamos até os guetos. Nós vamos entrar nas comunidades, nas favelas, nos hospitais, aonde tiver alguém desamparado, seja num presídio ou numa mansão. Nós temos uma palavra poderosa para levantar as pessoas. Hoje eu vim te convidar para chorar, andar nas ruas e ver o desespero dos outros, a chorar com os que choram, e enquanto derrama suas lágrimas, entender: Jesus chorou, e por isso algo maravilhoso aconteceu. Nós vamos semear um despertamento com as nossas lágrimas, um novo despertar, um novo mover de Deus, uma nova graça será derramada sobre estes dias. Uma igreja que se move em compaixão se levantará hoje, cheia de paixão. Não passarão desapercebidos aos nossos olhos. Não passarão desapercebidos aos nossos olhos. Mãe, pai, chore. Cidadão brasileiro, chore. Deus recolheu as nossas lágrimas num odre, e eu creio, as coisas vão mudar, porque nós resolvemos chorar. Eu quero te desafiar a chorar por esse país, a crer que as coisas podem ser diferentes. Eu quero te desafiar a chorar. Experimente chorar. Jesus chorou. O seu choro mudou a minha história. O choro de alguém, o teu choro, pode mudar realidades. Em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Aleluia. Onde você está? Fique de pé, eu quero orar por você. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Se puderem me trazer os elementos. Antes eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, derrama graça, unção, favor sobre os meus irmãos. O Senhor conhece as nossas lágrimas. Que possamos semear realidades novas através do choro, Pai, que traz colheita abençoadora de Deus. Guarda os meus irmãos, os abençoa, Pai, em nome de Jesus. Você vai encontrar os elementos perto de você aí. Se você confessa Jesus e professou isso através do batismo, você é convidado a participar conosco desse momento. Hoje eu queria não simplesmente cumprir uma ordenança de Jesus, mas entender o que ela representa para nós. Quando celebramos a ceia, celebramos a vitória de Jesus. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E quando ele, antes de ser traído, reúne os seus discípulos e manda que fizéssemos desse memorial algo recorrente. Ele estava nos ensinando a lembrar que o sacrifício dele nos traz vitória. Nós vamos tomar do pão. E quando enfrentamos dores, os chamados difíceis, muitas vezes nos sentimos fracos. Mas Jesus é o pão da vida. Ele nos sacia plenamente. Ele nos fortalece. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor e agradecer, porque força vem do alto sobre nós por causa de Jesus. Quantos creem assim? Nós vamos orar, e eu creio, essa semana Deus vai te fortalecer. Nos próximos dias Ele vai sim te tornar mais forte. Jesus é o nosso alimento. Ele é o pão da vida que morreu por nós. Nós vamos orar, a Dani vai orar agradecendo Jesus pelas suas lágrimas, pelo seu sacrifício, por nos saciar plenamente. Deus, eu te louvo pelo teu grandioso amor, Pai. Eu
Eu te louvo porque nós podemos chorar sim com os que choram. Nós podemos abrir os nossos corações diante de Ti e Te servir com grande amor. Pelo Teu sacrifício que foi feito naquela cruz, o Teu corpo que foi maltratado, pregado. É por isso que estamos aqui. E nós podemos hoje, Senhor, chorar com os que choram. Mas também nos alegraremos, porque veremos os resultados do nosso choro. Veremos o resultado daquilo que iremos plantar pelo Teu grandioso amor, Pai. Por isso eu peço, Senhor, Pai, que o Senhor coloque e nos constranja, Deus, com o Teu grandioso amor, para chorarmos, Deus, e nos rendermos aos Teus pés, pelo Teu grandioso amor, Deus, incomodados sim por todos aqueles, Deus, que o Senhor tem se incomodado, Pai. Choremos pelos que choram, pelo Teu grandioso amor, Pai. E faça-nos, Deus, recuperar a alegria depois de tudo isso, Pai. Porque sabemos que o Teu amor é grandioso. E pela Tua ressurreição, podemos comemorar junto a alegria de estarmos aqui, Pai. Eu Te louvo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Comamos o pão celebrando Jesus. Quero que você tome do cálice agora. Levante assim bem alto. Este é o cálice da nova aliança. Porque o sangue de Jesus foi vertido por nós na cruz. Temos acesso a Deus, as suas misericórdias, a sua graça que é multiforme. Hoje celebramos a nossa vitória em Cristo Jesus. O Arnaldo vai orar e nós vamos agradecer a Deus pelo sangue derramado do Cordeiro, que nos deu uma nova condição de vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor lá no Getsemane chorou por nós. O Senhor escolheu voluntariamente se entregar por nós. O Senhor não precisava ter feito isso, mas o Senhor, por amor a nós, se entregou, Pai. Obrigado porque na última ceia o Senhor orou por nós. O Senhor lembrou de cada um de nós, pedindo que nós ficássemos unidos conosco, entre irmãos, mas unidos a Ti, Pai. Te louvo por isso, porque nós estamos aqui em uma unidade, em um só corpo, em um só Espírito, Te louvando pelo que o Senhor fez por nós, Pai. Obrigado, Pai, porque nova aliança que o Senhor firmou pelo Teu sangue nos dá garantia de acesso ao Pai. Nós podemos orar com ousadia, não mais com medo de sermos destruídos pela tua ira, mas agora estamos debaixo do Teu amor, debaixo da Tua graça. Podemos Te louvar dia após dia, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina a chorar como o Senhor chorou por nós. E obrigado porque o Senhor nos ensina a amar, o Senhor nos ensina a louvar, o Senhor nos ensina a vermos também aquilo que o Senhor tem feito nessa terra e na vida de cada um de nós, Pai. Obrigado por isso, Pai, pelo Teu sangue derramado que nos deu vida e vida em abundância, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Tomemos do cálice celebrando a Jesus. Aleluia. Vamos cantar o refrão dessa música e terminar o nosso culto. Celebre conosco a vitória de Jesus. Mais alvo que a neve serei.
Glória a Deus.